Felizmente, em vigorosa reação patriótica, o governo da República resolveu atacar firmemente o problema do analfabetismo no Brasil. No Ministério da Educação e Cultura foi criada a Campanha Nacional de Erradicação do Analfabetismo e convidado para dirigi-lo o educador João Roberto Moreira. O ministro Clóvis Salgado, em reunião com o coordenador da campanha e com o professor Elim Menegali, diretor-geral do Departamento Nacional de Educação, traça os planos da batalha contra o analfabetismo. O primeiro cuidado foi dividir o Brasil em 6 regiões que apresentassem características diversas entre si. Em cada uma dessas regiões foram escolhidos 2 municípios representativos. Há atualmente no Brasil mais de 30 milhões de analfabetos. Em menos de 20 anos, a campanha, com a experiência adquirida em 3 municípios, espera reduzir a 0 este impressionante índice de analfabetismo. Nos salões do Hotel Quitandinha, presentes o ministro da Educação e Cultura, o presidente da Confederação Nacional da Indústria e delegados de todo o país, instala-se o Centro Nacional de Produtividade Industrial em certame de alto interesse para a vida econômica do Brasil. Os debates foram iniciados com a exposição de pontos de vista de vários oradores, discursando por fim o senhor Lídio Lunardi. O ministro da Educação e Cultura, Sr. Clóvis Salgado, visita o tradicional Colégio Pedro II em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, onde é recebido pelos diretores, catedráticos e alunos do famoso educandário. Obras notáveis estão sendo realizadas no internato do Pedro II, que será completamente remodelado e dotado do que de mais moderno existe em matéria de instalações, incluindo salas de aula, laboratórios, áreas de recreação e desportos. O titular da Educação, em companhia do diretor Carlos Potti, depois de percorrer os locais das obras, examina a maquete da construção, que transformará o Pedro II, colocando-o também, do ponto de vista arquitetônico, na vanguarda dos estabelecimentos de ensino secundário no Brasil. Esta é a cidade de Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas. Está plantada numa das áreas ricas do país, entre cafezais, campos de cultura e de pastoreio. Santa Rita foi dotada de uma escola eletrônica graças ao convênio celebrado entre o Ministério da Educação e Cultura e a Fundação Miloca Moreira. Os novos edifícios a serem construídos pelo Ministério comportarão 300 alunos internos. A manutenção da escola e a administração dos cursos correm por conta da Fundação Miloca Moreira, criada e mantida por Dona Sinhá Moreira. O ministro Clóvis Salgado visita as atuais instalações da escola, recebendo informações do padre Alexandre Cabaleiro, que lhe mostra máquinas e equipamentos de eletrônica utilizados nos cursos, incluindo o radar. Trata-se de um empreendimento pioneiro que associa a iniciativa privada e a cooperação do Estado com grandes vantagens para o progresso tecnológico do país. Uma grande concentração escolar foi realizada no local onde o ministro da Educação e Cultura lançou a pedra fundamental da Escola de Eletrônica. O povo de Santa Rita do Sapucaí rejubilou-se com o acontecimento e prestou calorosa homenagem ao ministro do Estado, representante do governo federal, que se empenha a fundo na formação de pessoal técnico dentro do seu programa de metas. A Escola de Eletrônica é um expressivo exemplo de realização nesse setor. Ministério da Educação e Cultura, gabinete do ministro Clóvis Salgado,
diversos intelectuais e escritores recebem prêmios por seus trabalhos, em solenidade presidida pelo titular da pasta, discursando na ocasião o professor Elie Menegali. Os principais prêmios foram dados a autores de ficção e teatro, cujas obras foram julgadas por uma comissão especial. Tais obras, como acentuou em discurso o ministro, visam não apenas acelerar a alfabetização completa do país, mas também proporcionar ao alfabetizado permanente contato com a leitura. Bandeiras do Brasil e de Honduras ornamentam o aeroporto Santos Dumont para receber o presidente da República de Honduras, Sr. Ramón Villeda Morales, que desembarca no Rio de Janeiro em companhia de sua senhora e de brilhante comitiva. O presidente Juscelino Kubitschek, acompanhado de sua esposa, foi dar as boas-vindas ao chefe de Estado centro-americano, presentes ainda altas autoridades brasileiras. Forças do Exército, Marinha e Aeronáutica prestam as honras de estilo ao presidente Morales ao som dos hinos nacionais dos dois países. Além dos ministros de Estado, estiveram presentes ao desembarque o embaixador de Honduras no Rio de Janeiro e membros do corpo diplomático. O Sr. Ramón Villeda Morales abraça o chefe do governo brasileiro ao mesmo tempo em que trocam cumprimentos as senhoras dos dois presidentes. E passa em revista a tropa formada em homenagem ao ilustre visitante que pisa o solo brasileiro, sob o signo da amizade e dos ideais que enlaçam os povos do Novo Mundo. O presidente Morales é recebido pelo presidente Juscelino Kubitschek no Salão Nobre do Palácio do Catete. Na ocasião, o chefe do governo brasileiro apresenta aos ministros de Estado e aos membros dos gabinetes civil e militar da Presidência da República. E palestram cordialmente os dois estadistas, trocando as primeiras impressões em torno das relações entre os dois povos. Em Ouro Preto, celebra-se mais o aniversário da Inconfidência com solenidades cívicas e evocações ao seu grande mártir, o Tiradentes, comparecendo o governador Bias Fortes, altas autoridades, corporações militares, escolas e o povo. Aqui, num poste de ignomínia, esteve fincada sua cabeça. Essa inscrição figura ao pé do belo monumento a Tiradentes que se levanta no coração de Vila Rica. Flores para o herói, simbolizando a gratidão da pátria. O governador de Minas exalta o culto da liberdade, da democracia e da soberania brasileira na figura do Tiradentes. Discurso a seguir, o orador oficial, o senador Nereu Ramos, estudando o episódio histórico da Inconfidência e a sua importância na evolução política do Brasil. A juventude das faculdades e escolas da culta Ouro Preto desfila diante do ministro da Educação e Cultura, Sr. Clóvis Salgado, e das altas autoridades em homenagem ao proto-mártir. Por fim, pelas ladeiras tortuosas entre os velhos sobrados, desfilam as guarnições militares cultuando a memória do grande alferes. No Palácio do Catete, o chefe do governo recebe os membros da congregação e do diretório acadêmico da Escola de Medicina e Cirurgia que foram agradecer a sanção da lei que federalizou essa antiga instituição. Perante grande e seleta assistência, é solenemente instalado em Belo Horizonte o 4º Congresso da Associação Médica de Minas Gerais. Na sessão inaugural, o presidente Juscelino Kubitschek, especialmente convidado para esse conclave médico, é saudado pelo presidente da associação, Dr. José Bolívar Drummond. Da mesa diretora, participam ainda o governador Bias Fortes e os ministros Maurício de Medeiros e Clóvis Salgado.
Esta é a primeira escola de Brasília. Uma construção simples, de linhas modernas, projetada por Oscar Niemeyer e construída em apenas 21 dias. Sua inauguração é procedida com especial solenidade, a ela comparecendo o próprio ministro da Educação e Cultura, professor Clóvis Salgado. Hasteada a bandeira, os presentes dirigem-se ao pavimento superior do prédio, onde o titular da Educação desata a fita inaugural. Acompanham-no autoridades diversas, bem como o presidente da Companhia Construtora da Nova Capital, o senhor Israel Pinheiro. As novas instalações recebem a bênção e as primeiras classes entram ato contínuo em funcionamento. Brasília cresce vertiginosamente e o número de crianças aumenta em proporção, obrigando desde já a adoção de providências no âmbito educacional. O novo estabelecimento, embora provisório, possui todas as instalações necessárias, o que se traduz em conforto e alegria para as crianças. Aqui tudo é novo, claro e festivo. Terminada a visita às instalações internas, o ministro Clóvis Salgado e sua comitiva dirigem-se ao parque da escola, onde até uma pequena piscina foi construída para o exercício da garotada nos dias de calor. Deste moderno playground, com seus sólidos balanços e gangorras, as crianças encontrarão sempre um meio atraente de aplicar suas energias durante os períodos de recreio. Tudo isto, porém, é apenas provisório. Esta primeira escola, com suas 5 salas de aula, refeitório e demais instalações, foi construída apenas para atender a uma necessidade imediata, surgida com um surpreendente crescimento da cidade. Mais tarde, ela será substituída por um imponente prédio de cimento. Sua inauguração, porém, ficará como um marco na história de Brasília. Enquanto isso, em toda esta vasta área, uma intensa e incessante atividade vai plasmando a futura capital brasileira. Aproveitando a oportunidade, o ministro e sua comitiva fazem uma visita às principais obras. Aqui se vai erguendo o Hotel de Brasília, que deverá ficar pronto ainda este ano. Com cerca de 300 apartamentos e dotado das mais modernas instalações, será um dos maiores e mais confortáveis do continente. No seu restaurante se descortinará toda a cidade. Construção gigantesca obedece à linha geral das demais da cidade. Dentro de alguns meses mais, os visitantes de Brasília, especialmente os estrangeiros, já terão onde se hospedar confortavelmente. O Palácio Presidencial, cujas obras vêm prosseguindo perfeitamente dentro do ritmo planejado, deverá igualmente estar concluindo ainda no corrente ano, pois que aqui será a sede do governo brasileiro a partir de 21 de abril de 1960. O novo palácio, com o desenho característico de suas colunas, já tem sido saudado, embora ainda em construção, como uma das maiores obras arquitetônicas do nosso país. Detalhe interessante é que o seu lago artificial avançará uma das pontas sobre o fundo do prédio, ocasionando efeitos inteiramente diversos na apresentação de cada um dos lados do palácio. Internamente, os maiores pintores, escultores e decoradores contribuirão para a maior grandiosidade desta obra. Símbolo de Brasília, símbolo da vontade do povo brasileiro. No Teatro Municipal do Rio de Janeiro, com a presença do presidente Juscelino Kubitschek e de altos representantes do clero e dos 3 poderes da República, são solenemente instalados os trabalhos do 4º Congresso Nacional de Municípios, que trouxe à capital federal cerca de 3.000 pessoas do interior, na sua maioria prefeitos e vereadores da quase totalidade das cidades do Brasil. Durante este congresso, foram apresentadas a estudo e debate centenas de teses, consubstanciando as aspirações de todas as comunidades brasileiras. Discursando durante a solene sessão inaugural, o presidente da República afirma que o governo federal adotará e levará à execução as recomendações que advierem dos debates do Congresso Municipalista ora reunido.
ministro da Educação e Cultura, professor Clóvis Salgado, reúne em seu gabinete representantes da imprensa e concede uma entrevista coletiva sobre o plano elaborado para a erradicação do analfabetismo do país. Declara o titular da Educação que este plano, já encaminhado ao presidente da República, envolve uma despesa de 800 milhões de cruzeiros e que, na sua execução, serão utilizados todos os meios de divulgação, inclusive radioreceptores. No Palácio Tiradentes, em sessão conjunta das duas casas do Congresso, sob a presidência do senhor João Goulart, são solenemente instalados os trabalhos do novo ano legislativo. O chefe da Casa Civil da Presidência faz a entrega da mensagem anual, endereçada pelo chefe do Poder Executivo ao Congresso Nacional. No Salão Nobre do Colégio Pedro II é realizada a sessão solene de abertura do ano escolar. Após as palavras do diretor do estabelecimento, o professor Pedro Calmon, reitor da Universidade do Brasil, pronuncia a aula inaugural, discorrendo sobre o papel do Brasil na história da civilização universal. A sessão foi presidida pelo ministro da Educação e Cultura, professor Clóvis Salgado. O senhor Juscelino Kubitschek, em companhia do ministro da Educação, senhor Clóvis Salgado, assiste à cerimônia de inauguração dos cursos do Instituto Superior de Estudos Brasileiros. Profere a aula inaugural o professor Álvaro Pinto Vieira, falando sobre o tema Ideologia e Desenvolvimento Nacional. No Instituto Superior de Estudos Brasileiros, em solenidade no Ministério da Educação, o senhor Juscelino Kubitschek e outras autoridades entregam os diplomas à primeira turma de estagiários.